Já está com você. Ok. Então, boa noite, Geisa. Boa noite, Renata. Sejam bem-vindos aí mais uma aula. Boa noite. Hoje a gente vai dar prosseguimento à aula de Seis Sigma. E só para recapitular, nós falamos na primeira aula sobre a questão da Seis Sigma é a metodologia que visa aperfeiçoar os processos, a buscar uma perfeição dentro do processo produtivo. A empresa pioneira foi a empresa Motorola, né, que iniciou, mas assim, uma empresa que colocou em prática, que teve um grande sucesso, foi a GM, né? Seis Sigma, só para te lembrar, Sigma é uma métrica que é utilizada. Tem alguns termos, como DPM, né, que é defeito por milhão, ou seja, cada milhão de peça produzida, a estimativa é que seja acessível de uma porcentagem de 99,99,6. É praticamente um sistema que roda no ângulo perfeito. Os cálculos, eu não vou estar entrando no detalhe. E hoje eu gostaria de mostrar uma ferramenta que ajuda, né, nesse planejamento dessa ferramenta. Vocês já viram falar em DMAIC? Sim. Então, DMAIC, uma colega já até viu em algum outro momento, é uma ferramenta aprimorada do PDCA, né? Que ela é utilizada nessa metodologia Seis Sigma. Então, temos ali o D de definir, né? M de medir, A de analisar, M de melhorar e otimizar, e C de controlar. Segue o mesmo fluxo, né? É uma metodologia dinâmica, e quando é implementado o Seis Sigma, essa é a ferramenta que dá base ao projeto. Então, o processo Six Sigma é estruturado e busca a redução de variabilidade. Todo processo, só dando uma pausa aqui, todo processo que tem variações, o processo não é bom. Então, o processo ele tem que ser regular, tem que ser contínuo, né? Então, todo processo ele existe o ideal e tem as tolerâncias, né? Sempre para mais ou para menos. Mesmo com as tolerâncias, não é bom trabalhar nem para mais, nem para menos, sempre manter ali no foco, né? Do que é requisitado. Né? Logicamente que as tolerâncias fazem com que aquele processo ou aquele produto não seja descartado. Mas sempre buscar atingir aquilo que é acordado nos procedimentos. Então, o ganho é expresso na forma de financeiro, né, econômico. Então, toda empresa ela existe para ter lucro. Isso é algo que a gente precisa ter em mente, né? Nenhuma empresa ela vem para fazer caridade, ela quer ter lucro. Então, essa ferramenta é importantíssima porque visa isso, né? A questão financeira. E a metodologia segue um roteiro, eu já falei aqui, né? Que é do inglês transformado para o português. Segue essa mesma nomenclatura aí, essa sigla D, M, A e C. Vamos falar sobre cada uma delas. Então, no D, definir, né? Ali define as metas das atividades de melhoria, né? É ali que se decide as metas que quer alcançar. Elas serão os dossiês, né, objetivos estratégicos da organização, tais como maior participação do mercado e retorno sobre o investimento mais elevado. Então, no âmbito operacional, uma meta possível seria o aumento de produção de determinado departamento. No de projetos, as metas poderiam ser a redução do nível de defeitos e aumento de produção. Aplique método de brainstorm, né, ou data mini, para identificar oportunidades de melhorias potenciais. Então, acho que uma forma para que a gente possa só resumir,
a gente precisa definir as metas, né, para começar o projeto. E aí a meta vai em cima daquilo que tem mais deficiência no departamento. Então, assim, aqui deu um exemplo muito claro. Se for na produção e a deficiência está na questão de conseguir a meta de produção, então se faz o projeto em cima disso, né? Mas se não for produção, ou de repente o número de refúgio que é muito alto, de peças que são jogadas fora, trabalha em cima disso. E aí uma forma de a gente definir isso é fazer reuniões. Então tem algumas ferramentas, né, que é o brainstorm, que a gente já até falou isso na aula de ferramenta, né, onde se reúne pessoas de departamento diferente para discutir o assunto, e jogar suas opiniões sem censura, e dali pode nascer oportunidades potenciais, né, de melhoria. Então, dê isso, é primeiramente definir metas. Medir. Meça o sistema existente, né? Estabeleça métricas válidas e confiáveis para ajudar a monitorar o progresso, né, rumo às metas definidas no passo anterior. Então, a gente tem as metas, define as metas, e aí a gente tem que estabelecer a métrica. A métrica é a maneira como que vai ser medido, né? O tipo de indicador, né? Como é que se vai ser um software, um sistema que vai dar isso para nós, esses resultados. Então, essa definição vai na parte da questão de medir, né? Qual é a métrica. Então, comece por determinar um ponto de partida atual, utilize a análise de dados exploratória e descrita para ajudar a entender os dados. Então, a gente tem que, nessa parte aqui, definir quando a gente começa a medir, né? Então, se eu começar agora do mês de janeiro de 2022, eu começo a medir agora do mês de janeiro, e aí, a cada mês, eu vou, se for mensal, eu vou medindo mensalmente e vou comparando com aquilo que tinha no passado e se estamos conseguindo atingir as metas que foram estabelecidas lá no D. E no analisar, né? Letra A. Analise o sistema para identificar formas de eliminar a lacuna entre o desempenho atual do sistema ou processo e a meta desejada e aplique ferramenta estatística, né, para orientar a análise. Então, nessa parte aqui, analisar se tá tudo certinho, né? Daquilo que foi definido, daquilo que está sendo medido, se está dentro do que nós estávamos esperando, e se de repente não está, é fazer os ajustes necessários. É uma análise, né, que é feita. E implementar. Incremente o sistema, seja criativo para achar novas maneiras de fazer as coisas melhor, de forma mais econômica ou mais rápida. Use o gerenciamento de projetos e outras ferramentas de planejamento e gerenciamento para implementar nova abordagem e empregue métodos estatísticos, né, para validar a melhoria. Então, toda vez que for implementar, é interessante sempre usar a questão de criatividade, né? Sejam coisas econômicas e rápidas de fazer. E muitas vezes temos soluções para alguns problemas que aparecem, mas talvez soluções que vai demandar muito tempo, vai ter um custo muito alto, e aí vai ser muito mais difícil de ser implementado. E às vezes tem coisas que nós podemos fazer com custo menor, com mais rapidez e com mais efetividade. Então, tudo isso precisa ser analisado. E na letra C, controlar, né? Então, controle o novo sistema. Deixa eu ver se está com o áudio aberto aí. Se puder fechar, eu agradeço. Deixa eu só voltar aqui para fechar o áudio e a gente retoma.
controlar, né? Controle o novo sistema, institucionalize, né, o sistema, aperfeiçoando, modificando o sistema de remuneração, de incentivos, política, procedimentos de planejamento das necessidades de material, orçamentos, instruções operacionais e outros sistemas de gerenciamento. Pode ser interessante adotar um sistema como a ISO 9000 para garantir que a documentação esteja correta. Então, nesse controle aqui é fazer mudanças necessárias, né, para controlar melhor o sistema. Talvez se a empresa ainda não tiver uma norma de gestão, né, implementá-la, a norma de gestão, que é a ISO 9000, né, para que fique até mais fácil, porque a ISO ela exige que possamos ter um processo controlado, documentado. Então, isso já vai facilitar em boa parte aí, para que tudo que for implementado possa ter um controle, né, efetivo, né? Mudança de procedimentos, se puder mudar a política, a maneira de incentivos, questão de sistema de remuneração, plano de carreira, né, que algumas empresas assim, utilizam muito, para que possa se motivar os funcionários para saber aonde ele pode chegar. Então, quando tem tudo isso de uma maneira bem clara, né, bem transparente, para que os funcionários eles possam estar motivados a dar os resultados. Então, método passo a passo, né? Estratégia de rompimentos. Primeiramente, é selecionar um problema. Para começar um projeto como esse, eu preciso ter um problema, né, para ser resolvido. Depois, definir o padrão de desempenho, né? Qual o padrão que eu espero que possamos alcançar. Então, valide um sistema de medição. Como que nós vamos fazer essa medição? Né? Vai ser uma máquina, vai ser um software que vai ser colocado na própria máquina, vai ser as pessoas anotando referências, enfim, como é que vai ser estabelecido isso. Estabeleça a capacidade, quanto que tem de capacidade para oferecer, seja um departamento, né? Defina os objetivos de desempenho, identifique as fontes de variação, porque quando a gente tem as variações em processo, o processo ele não vai progredir. Então, quando a gente identifica aonde está variando e tenta resolver, é aí que nosso processo começa a se aproximar de uma perfeição. Relacione as causas potenciais, quais são as causas, né? Que está acontecendo, que são potenciais, que talvez ainda não aconteceu, mas que se não tomar uma providência possa vir a acontecer. Descubra a relação entre as variáveis, né? Quando aparecem algumas variações, quais são as relações entre elas. Estabelecer as tolerâncias, né, as operacionais. Como eu falei, todo o processo existe uma meta, mas também existe tolerância dentro do processo para ser controlado, que é aceitável ainda, mas sempre é bom trabalhar em cima da meta que foi estabelecida. Trabalhei algum tempo na área de pneus, e especificamente fazendo a lateral do pneu ali, e algumas máquinas produtivas, né? Nós tínhamos a meta geralmente era uma lateral com 100 centímetros, né? Então a gente fazia a medição constantemente do processo produtivo, mas quando tinha alguma variação, ela não poderia sair do eixo de 3, mais ou menos 3, né? Ou seja, 3 para mais, 3 para menos. Quando tivesse entre 97 a 103, poderia sim passar para frente sem ter nenhum tipo de anomalia, né, na fabricação do pneu, segundo os técnicos que fizeram a avaliação. Porém, toda vez que tinha algumas variações, a gente trabalhava para que essa métrica aí, ela não tivesse essa variação. E apesar de não danificar o produto, que é o pneu, com essa variação, a gente tinha que trabalhar em cima da meta que foi estabelecida, né? Que a precisão é muito maior. E valide o sistema de medição, né? Então, validar o sistema de medição, se é confiável,
estabeleça a capacidade e implemente os processos de controle. Geralmente, o processo de controle é a própria norma, né, da ISO, é uma das formas que garante que tudo vai ser controlado. Quem aplica a metodologia? O treinamento do especialista de Six Sigmas é de, no mínimo, 4 meses. Então, quem quer se tornar especialista em projetos voltados a esses 4 meses, né? Então, ao final do treinamento, esses especialistas são avaliados e premiados como Black Belts ou Green Belts. Como eu falei na aula passada, Belts significa faixa, né? Cinto, né? Então, seriam os faixas pretas e os faixas verdes, né? São os especialistas. O treinamento teórico da sala de aula é associado a um projeto prático que permite demonstrar como os métodos são utilizados no mundo real dos processos. Os 4 meses correspondem, na realidade, às 4 fases da metodologia de Mike, né? Que é definição, medição, análise e melhoramento e controle. Cada uma das 4 fases inicia com uma revisão formal do projeto. Treinamento em sala de aula, atividade para demonstrar a utilização das ferramentas e uma avaliação formal para estabelecer se os conhecimentos adquiridos na sala de aula foram transferidos ao projeto. Os especialistas Sigma são treinados na utilização de ferramentas estatísticas, mapeamento de processos, gerenciamento de projetos e utilização de software estatístico. Então, nesse treinamento, para quem passa por eles, no mínimo uns 4 meses, né, eles aprendem, resumidamente, a mexer, né, com ferramentas estatísticas, a mapear processos, saber como fazer, gerenciar projeto e utilizar software, né, estatístico. O custo da má qualidade, né, é comumente usado na indústria como um critério-chave para a seleção e avaliação dos projetos sensíveis, né? Aquele que está dando um custo maior. Por exemplo, os projetos Black Belts normalmente economizam 250 mil ou mais, e os projetos Green Belts frequentemente rendem economias entre 50 a 75 mil dólares, né? Tais números são impressionantes quando observados isoladamente. Sua influência na lucratividade geral e na saúde econômica de uma companhia é ainda mais impressionante quando observados coletivamente e no contexto mais amplo dos outros números da companhia. Então, quanto tempo leva, né, para os resultados de um projeto Six Sigma aparecer? Então, o projeto Six Sigma requer um período de gestação de 2 a 3 meses para caracterizar o processo e finalizar a análise do problema. O projeto pode ser realizado num prazo de 1 a 2 meses, dependendo da disponibilidade dos dados ou da infraestrutura requerida para realizar um experimento tipo DOE, que é um desenho de experimentos, né? Que é um método estatístico utilizado para identificar as variáveis, né, que conduzem a um desempenho ótimo do processo. O DOE é muito mais rápido do que a otimização tipo ensaio e erro, né, em que as variáveis de processo são testadas um a um. Então, um projeto como esse, quando a empresa ela tem toda a infraestrutura, ele não é demorado, né, para os resultados começarem a aparecer. Porém, já trabalhei em alguns projetos voltados a essa melhoria, e nós ficamos de 6 a 7 meses. Né? E nós apresentamos resultados, geralmente no final do ano, mostrando tudo aquilo que foi implementado, tudo aquilo que foi realizado, as mudanças e os ganhos que a empresa teve com isso. Então, os benefícios são visíveis um mês após a conclusão do projeto e depende da agressividade do dono do processo na sustentação dos resultados obtidos. Logicamente que quando os resultados aparecem, né, a diretoria, o dono da empresa, ele fica muito impactado, né? Consequentemente, eles vão querer investir muito mais, né, em projetos como esse. Quem que não quer, sabendo que a empresa
aumentando seus lucros, ou está diminuindo o custo, né? Deixando de jogar dinheiro fora. Isso, logicamente, vai mexer muito com a maneira de pensar, né? Vai conscientizar eles a investir muito mais nesses projetos de melhoria. Então, por isso que o curso é importante, do Seis Sigma, que vai mexer com o projeto, porque ensina até como fazer uma excelente apresentação para que, assim, os números possam ser bem visíveis, né? E aceitar pela banca que está assistindo o projeto de fechamento do Seis Sigma. Né? Então, Seis Sigma e a lucratividade. O objetivo final da qualidade é o aumento da lucratividade. No ambiente competitivo atual, as iniciativas devem justificar a si mesmas economicamente. Peter Drucker, né, que foi especialista, afirma que o lucro não é a explicação, causa ou razão física do comportamento e das decisões do negócio, mas o teste de sua validade. Então, resumindo, para mostrar se a empresa está indo no caminho certo, é a lucratividade. E aqui tem um estudo de caso, né, que diz o seguinte: o objetivo desse exemplo, deliberadamente simplificado, é ilustrar a relação geral entre vendas, custos fixos e variáveis, e lucro, os quais utilizaremos para estudar os efeitos econômicos dos trabalhos de Seis Sigma. Então, ao longo do último trimestre, suponha que a companhia tenha vendido 1.000 produtos. Deixa eu voltar aqui. Então, ao longo do último trimestre, suponha que uma companhia tenha vendido 1.000 produtos, né, por $1.000 cada, né? Portanto, a receita provavelmente dessas vendas para o período foi de 1 milhão, né, de dólares, né? O custo de produção de cada produto é de $600 por produto. De forma simplificada, a lucratividade do processo é de 1.000 vezes $400, que vai dar o quê? $400 mil, né? Após uma avaliação de qualidade, verificou-se que a probabilidade de um produto fabricado está dentro dos padrões exigidos, né? E é de cerca de 80%, ou seja, este indicador confirma que o processo encontra-se cerca de 2,5 sigma, que ele não consegue alcançar uma perfeição, ou seja, 80% dos produtos. Nessa situação, a empresa precisa produzir cerca de 1.200 produtos para atender a demanda trimestral. Considerando que esses produtos não podem ser reaproveitados, o lucro do processo passa a ser de $1 milhão, e aí, entre parênteses, 1.200 vezes $600, né? Que vai dar $280 mil. Então, o custo da má qualidade de processo passa a representar $400 mil menos 280 mil, que já vai reduzir para 120 mil. Então, se a gente for analisar como o processo não consegue atingir uma perfeição, existem alguns produtos que não dá para ser aproveitado, que está entre aqueles 20%. Olha o quanto que a empresa deixa de ganhar, né? Em vez de ganhar 400, que era a princípio seria esse valor, $1.000, ela só passa a ganhar $120 mil. Ou seja, joga pelo ralo 280 mil. Então, quando a gente vê essa lacuna, é aí que nascem os projetos, para que a gente possa fazer os trabalhos para recuperar esse dinheiro que é jogado fora ao longo do tempo. Então, por isso que é interessante as empresas abrirem a visão para que os projetos Seis Sigma possam ser implementados. Então, ações podem ser definidas como intuito de levar, outro caso no estudo de caso, ações podem ser definidas como intuito de levar os indicadores do processo para 4 sigma. Essas ações representariam 99,379% de aproveitamento das amostras.
Só voltando aqui. Deu uma pausa aqui, vou voltar novamente. Aqui já é outro estudo de caso, que diz o seguinte. Ações podem ser definidas com o intuito de levar os indicadores do processo para o 4 sigma. Essas ações representariam 99,379, quase 100, mas ainda, em vez de ser 80%, está aumentando para 99%, já é um avanço muito bom. Neste nível de qualidade de processo, necessitaríamos produzir 1.000, né, dividido por 0,99379, que daria 1.007 produtos para atender as necessidades de venda. Né? Esta melhoria de processo representaria um aumento da lucratividade de $1 milhão, que seria 1.007 vezes $600, que daria 395 mil. Então, aquilo que a empresa estava ganhando de 120, aumentaria para 395, né? Aproximadamente aí 275 a mais, $75 mil a mais. Né? Então, quando se implementa os signos, e aqui só é 4 signos. Então, devemos estar atentos que a aplicação do processo e o aumento da qualidade somente são possíveis mediante investimentos elevados, que devem ser explicados, né, através de técnicas de ROI, né, retorno de investimento. Para o exemplo, o ROI de um investimento de R$2 milhões seria de 2 milhões dividido por 395 menos 280 mil, que seria 17,27 trimestral, ou 4,3 por ano. Então, a realização de um nível 6 sigma de desempenho é um esforço contínuo, né, para produzir produtos e serviços que evoluíssem, né, coerentemente até ajustar as necessidades dos mercados e dos clientes. Isso requer que a excelência, né, não esteja só focado no desempenho operacional, mas também na agilidade comercial de se manter um passo adiante nas necessidades dos clientes. Então, o verdadeiro desafio não está na estatística, mas no conhecimento do negócio e dos clientes. Isso facilita, né, uma gestão totalmente controlada, que permite enfrentar a dinâmica, né, e a volatilidade dos mercados. Então, quais são algumas das principais ferramentas do Six Sigma? Primeiramente, é mapeamento de processo, que é o método que utiliza fluxogramas para identificar os parâmetros críticos dos processos, ciclos de retroalimentação e outras características, né, que mostram a operação ineficiente ou eficiente do processo. Análise do sistema de medição, né, estabelecer quão capaz é um sistema de medição da detecção de pequenas mudanças que influem, né, significativamente no real desempenho de uma variável. Outra parte importante é a capabilidade de processo, dimensionar. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Tá bom. Então, capabilidade de processo é dimensionar a relação entre o desempenho de um processo e o desempenho esperado pelo cliente do processo, né? Então, tem o desempenho normal de um processo, mas aquilo que o cliente espera, será que é o desempenho ideal que o processo está me dando? Tem o desenho de experimentos, né, que é o DOI, que é o método estatístico utilizado para identificar as variáveis que conduzem ao desempenho ótimo do processo. O DOI é muito mais rápido do que a otimização tipo ensaio e erro, né, em que as variáveis de um processo são testadas a um. E tem o CEP, né, que é o controle estatístico de processo, onde gráficos de controle são utilizados para monitorar os parâmetros críticos, a quantidade exigida pelo cliente e para manter o desempenho do processo. Quando os parâmetros de controle forem estabelecidos através do DOI, o ajuste é muito mais preciso e seguro. Quando os parâmetros de controle não forem derivados através do DOI, os operadores podem induzir mais variações pelo fato de desconhecerem a verdadeira resposta do processo e não saber qual é o efeito dos ajustes, né, da variabilidade do processo. Então, tem alguns
ferramentas que são muito importantes para trabalhar com sensível. Acho que dessas aqui, a mais conhecida dentro da área da qualidade, para alguns que já trabalham, é o CEP, né? Que é uma ferramenta que é muito usada, que é um controle estatístico de processo. Em outra oportunidade, a gente vai falar um pouco mais. Então, só queria somente externar que para um projeto desse acontecer, primeiramente, a alta direção precisa ter um comprometimento relacionado a isso, porque existe um investimento. O investimento está numa capacitação, primeiramente, para que as pessoas possam saber como conduzir algumas ferramentas. Então, primeiramente, é pagando um curso como esse, né? Um curso de 6 sigma, que geralmente leva de 2 a 4 meses, e aí as pessoas se tornam especialistas. E as pessoas se tornam especialistas, elas vão montar uma equipe onde vai buscar, dentro da própria diretoria, né? Qual o problema que mais está trazendo maior gravidade para dentro da organização. Aí a própria diretoria externa alguns problemas que estão mais afetando o seu negócio. E essa equipe vai trabalhar em cima disso, para mostrar a melhoria depois de certo tempo, de 3 a 4 meses, qual foram os ganhos relacionados a isso. Aí na próxima aula, eu vou tentar trazer um projeto que eu participei numa empresa, utilizando assim uma apresentação todas as práticas que nós vimos aqui teoricamente hoje, para saber como é que funciona, né? Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Professor, boa noite. Boa Deixa eu noite. fazer uma pergunta. Teria possibilidade, assim, de você mostrar esses programas que eles utilizam, só para a gente ter uma noção, os tipos de softwares, como eles fazem esse tipo de trabalho em relação à medição, à implantação? Teria essa possibilidade? Na próxima aula, vou tentar trazer uma apresentação que eu fiz parte, e aí a gente vai detalhando cada passo, até chegar no final, com os resultados. Ah, tá certo, então. Era só isso mesmo. Tá. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Ok. Então, no mais, agradeço a participação de vocês. E aí, uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Boa noite. professor. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau.